que você acha melhor? Mandar ou obedecer? Eu sei que muitas pessoas, no primeiro momento, vão responder: mandar é muito melhor. Eu estou por cima, eu mando as pessoas fazerem o que eu quiser ou o que tiver que ser feito. Eu não tenho que meter a mão para fazer as coisas. Só mandar e pronto, as pessoas obedecem. No entanto, não esqueça que quem manda carrega para si, traz para si toda a responsabilidade das consequências que aquela ordem pode trazer. Então, se você manda alguém fazer um reparo num local alto, por exemplo, e aquela pessoa está sem o material de segurança adequado, ou se ela tinha que ter o material de segurança e não colocou e ela cai e se machuca, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de quem mandou. Mandar é muito mais complicado do que obedecer. Obedecer, claro, estou falando de obedecer quando a gente obedece alguém de uma forma voluntária. Às vezes a gente tem que obedecer algumas coisas que a gente não quer, não gosta, não concorda, ou porque é coagido, ou porque é forçado, porque tem que fazer. Enfim, tem que fazer, tudo bem, vou fazer. Não queria fazer, mas eu vou fazer. Né? Vou obedecer. Mas quando a gente está falando de obedecer voluntariamente, a gente está falando de confiança. Eu obedeço voluntariamente a alguém quando eu confio nesse alguém. Eu boto a minha confiança nessa pessoa. E aí eu não devo ou não preciso me preocupar com algumas coisas que eu sei ou tenho fé que aquela pessoa vai providenciar. Nesse aspecto, obedecer é muito mais fácil. Né? Quando você tem que cumprir ordens de alguém num serviço, é mais fácil do que você dar as ordens. Porque se você der a ordem e o negócio deu errado, a culpa é sua. Agora, se você obedeceu a ordem do seu chefe e o negócio deu errado, de quem é a culpa? Né? Eu fiz exatamente o que ele mandou. Né? O culpado é o meu chefe. De forma que, muitas vezes, obedecer é muito mais fácil do que mandar. Mas por que estamos falando de obedecer? Estamos falando de João, né, das epístolas de João, e João vem falando a respeito de algumas marcas, de algumas coisas da vida cristã. Ele já falou na primeira lição de testemunho, falou de proclamação, de proclamar. Ele viu e por isso ele estava proclamando. E aí ele vem falar de uma conduta nova, uma conduta diferente. Ele vem falar do abandono do pecado. E agora ele vem falar de uma forma muito prática que se você fez tudo isso e você está seguindo a Cristo, então a marca mais evidente, a forma mais evidente de entender que você está seguindo a Cristo é a obediência. Como o nosso autor coloca aqui, é uma prova objetiva. Né? O bom da prova objetiva é que tem opções para marcar. Né? Se você não souber o que marcar, você ainda chuta, ainda tem uma saída. Né? A discursiva não, mas é uma prova objetiva. Quando a gente fala de objetivo aqui, eu estou falando de algo que não precisa de um raciocínio muito longo, eu não preciso pensar demais para chegar àquela conclusão. É objetivo. Né? A prova mais objetiva de que você é salvo, de que você está fazendo a vontade de Deus, é a obediência a Ele e a sua palavra. João está fazendo aqui uma conexão, né, entre aquilo que ele ouviu do próprio Jesus, né, e uma consequência da salvação. Vamos ler lá o nosso texto básico, está em 1 João 2, de 3 a 7. 1 João 2, de 3 a 7, diz assim: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. E ele está falando da palavra de Jesus, lá em João 15, nos versículos 10 e 4. No versículo 10 diz assim, João 15, Evangelho de João, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isso é Jesus falando. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Né? E essas frases me remetem a uma época da minha vida que eu fazia até um cursinho preparatório, né? E o dono do cursinho usava essa frase. Né? Ele nos mostrava lá que para a gente chegar no concurso que a gente queria, tínhamos que fazer todos os concursos. Ah, mas eu não quero fazer. Aí ele citava a Bíblia. Vocês são os meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Né? Então vá fazer o concurso porque eu estou mandando. Era um exemplo prático. Né? E Jesus está falando isso. Né? Vocês são meus amigos, vocês me seguem, então façam o que eu estou falando para fazer. Né? Você quer ser protegido por mim, quer ser guardado por mim, né? Quer as vitórias que Jesus proclama? Maravilha! Então, faça a vontade de Cristo. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Né? Aquele versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E João está falando claramente. Não estou falando de um mandamento novo. Eu estou falando daquilo que vocês já ouviram. Então Jesus aqui deve estar ali pelo ano 8, por aí, né? Porque a contagem do tempo tem um erro aí, né? Jesus não nasceu no ano 0, enfim, detalhe técnico aqui, né? 8 não, perdão, 30 e alguma coisa, 38, 35, 34, e João deve estar ali lá já no final do primeiro século. Então já tem várias e várias décadas, várias e várias não, mas algumas décadas talvez, entre o que Jesus falou e o que João está escrevendo na sua epístola. Ele mesmo escreve o Evangelho, ele mesmo testifica das palavras de Cristo, né? E ele mesmo está citando o que ele já disse que Jesus tinha dito. Né? Então, de forma que a obediência ela é necessária para que a gente, de fato, esteja e permaneça, siga permanecendo. Né? É uma ação contínua, é uma ação que começa num determinado ponto, quando eu me converto, quando eu aceito Cristo, e a partir daí eu sigo obedecendo, eu sigo permanecendo dentro da obediência. Permanecer, né? É uma ação contínua que revela que eu estou dentro daquela ação, que eu estou continuando a seguir aquela ação. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha, o nosso exemplo é Cristo. Por mais que a gente queira usar o exemplo de um irmão, por mais que eu tenha que ser exemplo para vocês, o exemplo, né, é Cristo. Eu tenho que ser exemplo para aquelas pessoas que eu convivo. Sim, todos nós temos que ser exemplos para as pessoas com quem convivemos. Mas o nosso exemplo é Cristo e a gente tem que olhar para Ele. Homens falham, eu falho, né? Eu falho, homens falham. E a gente precisa olhar para Cristo que não falha. Essa é a lição 5 da revista Palavra e Vida, edição número 73. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível
no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar no link, eu deixei aqui na descrição, acessar a revista e baixar para até estudar conosco, acompanhar ou até estudar em separado, tanto faz. Né? Importante que a palavra seja estudada. E essa lição, essa revista foi escrita pelo pastor Pedro Elísio. Ela tem por tema Marcas da Vida Cristã, exposições sobre 1ª, 2ª e 3ª João. Né? Esta lição número 5 vem falando da marca da obediência. Será que eu tenho esta marca em minha vida, a minha vida cristã? Né? Marcas da vida cristã. Será que a minha vida cristã tem esta marca? Lembra que uma marca é alguma coisa que aparece. Quando você marca alguma coisa, você quer que todos vejam aquela marca. Né? Você escreve o nome no livro, você quer que todos saibam que aquele livro é seu. Né? É algo público, algo que deve aparecer. E eu fico pensando, será que a minha vida cristã tem de fato sido marcada pela obediência? Será que Deus tem se agradado da minha vida? Bom, o primeiro tópico fala que o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. Versículo 3 e 4. Né? 3 e 4. Ora, sabemos que temos conhecido por isso. Olha o condicional aí, ó, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Olha que afirmação profunda. Né? Não é subjetivo, é objetivo. Você não precisa ficar raciocinando para ver se chega à conclusão que fulano é salvo ou não. Ninguém vai julgar a salvação de ninguém. Claro que não. Né? Quem vai julgar a minha salvação, quem vai dizer para mim se sou salvo ou não, é Deus, e Ele pode me dizer no meu coração e me dar essa certeza. Assim como pode a você dizer a você se você é salvo ou não, né? Ou que é salvo ou que ainda não é, e lhe dar essa certeza no seu coração. Se não tem, ore, peça a Deus que lhe dê essa certeza ou que lhe mostre o caminho a seguir. Mas a gente precisa, muitas vezes, olhar para um irmão, olhar para alguém que está pregando a palavra, olhar para alguém que a gente convive e precisamos ter algum julgamento a respeito daquela pessoa. Se ela é crente, se ela não é crente, se ela segue ou não a Cristo. Por quê? Porque dependendo do que ela está fazendo, e se o que ela mostra não prova, ou pelo menos não dá evidências de uma pessoa salva, eu tenho que ter cuidado para seguir os seus passos, né? Porque senão eu posso estar indo para o caminho errado. Eu preciso ter o meu próprio julgamento. Eu preciso julgar o que as pessoas estão fazendo. Eu não estou falando de julgar para condenar, mas julgar para saber o que fazer. Julgar para discernir entre o certo e o errado, o que eu devo e o que eu não devo seguir. Nós temos que julgar o tempo todo. Né? Nós temos que julgar as pessoas o tempo todo. Muito se fala, você não deve julgar. Depende. Se eu for escolher agora, vamos ter um pleito eleitoral, eu preciso julgar os meus candidatos. Eu preciso olhar a plataforma de cada um. Eu preciso ver se eles, de fato, no passado, deram evidências que faziam aquilo que eles falaram que iam fazer. Se eles parecem confiáveis ou não. Isso é um julgamento. Eu tenho que fazer. Né? Eu chego em uma igreja, e quando a gente muda muito de cidade, a gente acaba tendo que fazer isso. Eu chego numa cidade nova, preciso escolher uma igreja. Infelizmente, e eu falo isso com uma dor no coração, não é porque uma igreja tem um determinado nome lá, afiliada a uma determinada convenção, que ela de fato está pregando a palavra. A gente tem visto muitos desvios. Então eu preciso chegar na igreja, eu preciso frequentar a igreja, eu preciso ouvir a pregação e eu preciso julgar a pregação. Né? Julgar para ver se aquilo ali está de acordo com a Bíblia ou não. Não é a pregação que me agrada, mas aquilo que está de acordo com a Bíblia ou não. Os bereanos faziam isso. Paulo ressaltou, né, porque eu ia pregando e eles iam conferindo na palavra.
né? Procura lá os bereanos depois na Bíblia e você vai ver essa situação. Isso é importante, a gente precisa julgar. Julgar é algo que faz parte da nossa vida, não tem escapatória. E muitas vezes a gente precisa julgar por pequenos detalhes. É um pastor que está pregando uma determinada coisa e fazendo literalmente outra. Você tem que julgar, você tem que evidenciar que a coisa está errada e aquilo ali não está certo, porque essa pessoa não tem esta marca de Cristo, que é a obediência. É uma marca objetiva, como ele falou, né? É uma prova externa, é algo que aparece. E olha, o autor citou algumas palavras, né? Alguns termos que se aplicam ao mundo que vivemos, né? O mundo relativizado, polarizado, profundamente influenciado por filosofias do engano. E a gente precisa, nesse contexto, obedecer à palavra de Deus. Relativizado porque muitos têm tornado ou dito que o pecado é relativo. Né? Quantas vezes você já ouviu, porque este livro aqui, a Bíblia é um livro velho. Né? Olha, eu estou tentando relativizar a palavra de Deus quando eu falo isso. Eu estou dizendo que ela não tem mais valor ou que ela precisa ser atualizada. É outra palavra que aparece aqui na nossa lição. Atualizada. A Bíblia foi feita para homens iguais a nós, com os mesmos comportamentos e com os mesmos erros. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. Né? O que o homem errava no passado continua errando do mesmo jeito hoje. Muda a tecnologia, muda a época, muda os meios, mas o ser humano continua errando da mesma forma e Deus tenha piedade de nós. Né? É um mundo relativizado, é um mundo polarizado. As pessoas têm discutido coisas de forma extrema, né? Do tipo, não pode falar o que está na Bíblia porque ofende as pessoas. Né? O que está na Bíblia ofende o pecado. E quem ama o pecado não tem jeito. Né? Filosofias de engano. Né? E nesse momento, filosofias de engano a gente tem várias aí. Né? Tem filosofias de prosperidade, filosofias de vitória, do jeito que não está na Bíblia. Né? Do jeito que não está na Bíblia. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Né? Não é isso que Deus nos disse. E a gente precisa obedecer a Bíblia de forma fiel. E sabe o que vai acontecer quando você obedecer a Bíblia de forma fiel? Você vai ser tido como diferentão, o certinho, o retrógrado, aquele que está vendo as coisas, está querendo voltar no tempo. Nós já avançamos muito nesta área e você está aí com esse pensamento retrógrado. Mas essas são as evidências de um mundo sem uma identidade, né? Um mundo que não sabe o que é certo, o que é errado, porque pegou os mandamentos de Deus e tornou-os relativos. Pegou a vontade de Deus e disse: isso é tudo muito relativo. Tem que ver como vamos fazer. Tem que pensar se é assim que devemos ou que queremos fazer. Né? O máximo conhecimento é o conhecimento de Jesus. Obedecer é ter consciência, olha que frase bonita, que não pertencemos mais a este mundo. Somos cidadãos de outro reino, de outro país, né? Somos peregrinos aqui, né? Estamos de passagem por esse mundo e nós, salvos, pertencemos a um reino eterno. Nossa vida será eterna a partir do momento em que esse mundo acabar. Encerrando nossas vidas aqui, o mundo passará para nós a ser eterno, ou de eterna salvação, ou de eterna perdição. Né? Não vamos nos deixar
esquecer disso aí. A lógica do mundo se aplica aqui, né? Esses princípios e lógicas se aplicam aqui, mas não na eternidade. A gente precisa ver que a gente vai ter um tempo infinito na presença de Deus. E a gente precisa estar prontos para estar na presença de Deus. É muito mais importante pensar no nosso futuro, no nosso eterno futuro, do que estar pensando aqui mesmo, aqui nesse mundo. Nós precisamos entender que isso não é uma questão de discurso. Obedecer não é uma questão de discurso, de botar uma roupa adequada, ou ter um papo bom, não falar palavrão, ou ter um determinado direcionamento político, ou ter uma boa oratória, como diz aqui, né? Isso não marca quem é crente e o que não é crente, né? O que marca quem é crente e o que não é crente, o que evidencia, marca, não é que isso marca, mas o que mostra a marca de ser, melhor colocando assim, é a obediência a Deus, a obediência a Jesus, né? Efésios 2, o homem vive no pecado. Efésios 2, olha só. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andastes outrora. No passado, eu e você andávamos segundo o príncipe desse mundo. Mas agora nós não podemos mais andar desse jeito. Agora somos filhos da obediência. 1 Pedro 1:14 diz lá, nós precisamos buscar a palavra de Deus de forma, esqueci a palavra, integral, fiel e integral. Obedecer fiel e integralmente a palavra de Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente a vossa ignorância. Filhos da obediência, entendam que aquilo que estava no passado era um molde no qual, ignorantemente, eu e você nos moldávamos. Mas agora, como filhos da obediência, não podemos estar neste molde. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática de tal maneira que ela reflita as nossas atitudes, reflitam a palavra de Deus. É prática, orientações e princípio. Caso contrário, 1 João 2:4b é mentiroso. João diz que se você fala que está seguindo a Cristo e não segue, você é mentiroso. Eu sou mentiroso. A verdade não está nele. Né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se você sabe o que tem que fazer e você não faz o que tem que fazer, é a mesma coisa que não saber. Que diferença faz? Né? O nosso segundo tópico fala que a obediência aprimora a vida cristã. Né? Precisamos sempre buscar obedecer. O autor nos relata aqui, ele nos evidencia que João usa a palavra saber e conhecer cerca de 40 vezes e a palavra guardar mais umas 10. Ele está querendo dizer saber, conhecer e guardar, fazer, né? O guardar no sentido de fazer, evidenciando e repetindo tantas vezes quantas precise para convencer de que não adianta você falar que obedece, falar que gosta e não demonstrar que gosta, falar que obedece e não demonstrar que obedece, né? Eu não posso, como discípulo de Cristo, ser uma pessoa ignorante quanto à sua vontade. Eu preciso conhecer, eu preciso saber qual é a vontade de Deus e eu preciso praticar, eu preciso guardar a vontade de Deus.
E isso logo vem à minha cabeça um questionamento. Qual tem sido a minha atitude perante isso? Será que eu realmente tenho guardado a vontade de Deus? Eu tenho buscado conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Existe a vontade de Deus no sentido amplo e geral. Deus quer que todos nós sejamos salvos, que obedeçamos aos seus mandamentos, que vivamos uma vida correta. Mas existe a vontade de Deus, digamos assim, pessoal, né? Aquela que é customizada, aquela que é a vontade de Deus para o Saulo. E ele revela a mim e pode revelar a você aquilo que ele quer das nossas vidas. E quando a gente toma consciência dessa vontade, será que eu tenho colocado em prática essa vontade? Eu tenho buscado saber a vontade de Deus e tenho buscado colocar em prática? Olha, às vezes é muito difícil colocar a vontade de Deus em prática. Às vezes é tão difícil que eu tenho que abandonar coisas do mundo, deixar de lado e colocar em prática as coisas de Deus. E aí ele relaciona aqui, o nosso autor, níveis de relacionamento com a palavra de Deus. Olha que interessante. Ele fala que, de uma maneira ilustrativa, né? Ele está ilustrando aqui. Existe um primeiro nível de conhecer a palavra de Deus, que é aquele nível de ler, de ouvir o pastor pregar, e às vezes até repetir o que está ouvindo, né? Ouvir um vídeo do YouTube, ouvir o canal do Saulo, não ouvir o canal aqui EBD por EAD, ouvir nas mídias sociais, na classe de treinamento, mas ouvir e repetir, né? Ou até como fazíamos quando era criança, não sei se agora ainda se faz, né? A gente procurava fazer com que as crianças decorassem alguns versículos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Decorado. Né? Se falar muito devagar, na minha idade eu já esqueço. Né? Tem que falar mais devagar. Claro que não, João 3,16, mas tem alguns outros versículos que a gente decorou quando era criança. Isso é conhecer a palavra? Até certo ponto mas olha só, eu posso decorar um versículo, eu posso saber discursar toda a palavra de Deus de cor e salteado, eu posso decorar toda ela e não colocá-la em prática. É um conhecer no sentido de saber a letra da lei. Né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas cultas que sabem nesse nível, mas não seguem. Um segundo nível que ele coloca é o estudar, é dedicar um pouco mais de tempo para entender o contexto, entender naquele tempo qual era o contexto histórico, né? Qual era o pano de fundo da história que estava acontecendo, qual era o contexto político, por que ele fala desse jeito, né? Qual a influência da filosofia no discurso de Paulo e de João. Bacana, eu tenho estudado isso. Qual era o contexto histórico em que Cristo viveu, quais eram as influências que o mundo tinha sofrido antes. Isso é muito bacana, é muito interessante, nos dá uma abrangência assim, muito interessante da palavra de Deus, mas é o estudar, né? Um primeiro seria saber a letra, até decorar. No segundo nível, seria o estudar. E será que estudar a palavra de Deus é garantia de que eu vou obedecê-la? É garantia de que eu vou colocar a palavra de Deus em prática? Talvez não, né? Tem um terceiro grupo que ele descreve aqui, né? Que ele fala do termo grego tereo, que é atender cuidadosamente, é ter um cuidado, entrar no detalhe do texto. Sabe aquela história de ler o texto, mas eu vou ler agora, eu vou ler e vou interpretar. O que esse texto quer dizer e que conclusões eu tiro do texto que não estão escritas ali. Cuidado quando a gente tirar as conclusões, né? Mas aquelas conclusões a mais para a minha vida, ou a conclusão da interpretação de texto que eu preciso ter, né? É gerar um conhecimento, mas não é só gerar um conhecimento baseado no cognitivo, porque quem decora está usando o seu cognitivo. Quem estuda está usando o seu cognitivo, né, para aprofundar um pouco mais aquele cenário. Mas é muito mais que usar o cognitivo, é usar o afetivo, é usar o coração. Né? Salmo 19, 11, fala lá de deixar a palavra de Deus no seu
119:11 diz lá: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? Guardo no coração. O que é guardar no coração? Né? O coração é o símbolo para a gente de amor, é um símbolo de afetividade. A gente usa desse jeito, não é isso? O namorado lá faz, o coraçãozinho do namorado, é isso? Do namorado. Por quê? A gente usa o coração como símbolo de afetividade. E quando eu gosto muito de uma pessoa, eu não esqueço esta pessoa. Né? Lembro quando eu e minha esposa namorávamos, né? E a gente não tinha condições de estar todo dia juntos, que a gente morava longe um do outro, e a gente ficava... E também não tinha Zap naquele tempo, né? Era muito difícil falar, eu tinha que ligar, mandar chamar no posto telefônico, esperar, e aquela ligação era cara, então também não dava para ligar o tempo todo, não dava para ligar todo dia, e a gente tinha que viver até uma semana até sem um ver o outro, né? E que saudade, que vontade de estar junto, e que vontade de estar perto, e a gente lembrava um do outro o tempo todo, apaixonado, coração. Será que a gente tem sido assim com a palavra de Deus? Será que a gente tem sido apaixonado com a palavra de Deus ao ponto de guardá-la em nossos corações, né? E não se desviar dela, porque a gente tem aquilo tão dentro do nosso coração que a gente acaba não pecando. Olha o acaba não pecando. Eu não vigio para não pecar. Eu não peco porque eu gosto da palavra de Deus e ela é tão apaixonante, está tão dentro do meu coração que ela me deixa triste se eu pensar em pecar. Né? É uma inversão de valores, uma inversão de posição. É uma consequência, o não pecar é consequência de guardar a palavra de Deus no meu coração. Será que eu tenho sido assim? Será que eu tenho conseguido esse conhecimento profundo, o conhecimento do nível de ter a palavra de Deus dentro do meu coração? O nosso comentarista coloca aqui que quando a gente conhece e guarda desta forma no coração, a gente não é presa fácil do inimigo. A presa fácil é aquela que está ali distraída no meio, no meio da selva, no meio da savana, lá, né? Está distraída e vem o predador e toma, né? Colhe, caça, né? E pega a presa, porque a presa estava distraída. Distraída, uma presa fácil, é uma presa que não estava atenta. E quando nós não amamos, não guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós nos tornamos presas fáceis para o pecado. Nós nos tornamos suscetíveis de sermos atingidos pelo pecado. Né? E talvez nem pecado. Ele cita um outro exemplo aqui que é muito mais sutil, que são os falsos mestres, aqueles que pregam coisas agradáveis aos nossos ouvidos, massageiam o nosso ego, o nosso coração, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? A gente precisa ter muita atenção, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Qual tem sido o meu nível de conhecimento com a palavra de Deus? Eu estou lá só decorando, lendo, ouvindo, repetindo? Eu tenho estudado um pouco mais a fundo, eu tenho guardado a palavra de Deus no meu coração. Claro que para guardar no meu coração, eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso estudar. Mas só isso não basta. Eu preciso colocar a palavra de Deus no meu coração. Como eu tenho feito? Como isso tem acontecido na minha vida? Não? O terceiro tópico da nossa lição fala que a obediência é vista em fatos. A obediência é evidente. As nossas ações falam
se nós estamos fazendo aquilo que o nosso discurso está dizendo. Há um ditado popular, não sei se tão popular, mas que fala assim, que o que você fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você está dizendo. Percebeu? Os seus atos, as suas ações gritam tão alto que elas encobrem o seu discurso. Não adianta você falar que deve ou que não deve fazer uma determinada coisa se você está fazendo totalmente ao contrário. Porque o que você está fazendo não deixa as pessoas ouvirem. O nosso exemplo arrasta os outros. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Cuidado com o seu exemplo. Cuidado com o que você está fazendo. Porque se você está fazendo, se eu estou fazendo algo errado e de forma sistemática, as pessoas vão copiar o que nós estamos fazendo. E muitas vezes a gente faz coisas erradas entendendo que não tem nada a ver. Olha, cuidado com o que não tem nada a ver. Quando fala não tem nada a ver, eu já fico assim, de orelha em pé. Não tem nada a ver quer dizer que alguém já levantou algum problema daquilo ali. E além disso, né, obedecer não é um negócio pontual. Estou obedecendo, pronto, acabou. Obedeci isto, aquilo. João usa um outro verbo. Ele usa o permanecer. Ele permanecer. Né? Em 1 João aqui, ele está falando no final do nosso discurso que ele não está repetindo. Primeiro ele fala no 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, né? Permanecer. E aí ele fala no 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E a palavra que ouvistes está lá em João 15, no capítulo, de 15 de João, Jesus está falando lá da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Você converteu, está limpo, agora tem que dar fruto. Né? O agricultor vai lá e limpa o ramo para que ele dê fruto. Mas se ele limpou o ramo e não deu fruto, ele está sugando seiva à toa, está enfraquecendo a árvore, não é isso? Então o que o agricultor faz? Ele corta aquele ramo que não vai dar fruto e joga fora. Por quê? Porque os outros que estão dando frutos precisam daquela seiva para frutificar ainda mais. E aí ele fala, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o que ele fala no 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Está falando de perder a salvação, mas permanecer não está falando, mas permanecer firme, né? Buscar seguir a Cristo. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo solto da árvore não vai produzir, né? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, não tem verdadeira. Eu sou a videira, vós dos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo não vai dar fruto se não estiver ligado à árvore. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor
permaneço. Olha quantas vezes Jesus usou nesse trecho a palavra permanecer. Ele está falando de uma atitude contínua, de uma atitude que deve ser buscada de forma insistente, né? Uma atitude que deve ser buscada de forma, não tem jeito, permanente. Eu queria usar outro radical, eu queria usar outra palavra, mas o permanecer é de permanência, permanente, é aquilo que dura ao longo do tempo. 1 Pedro 1:22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E ainda 1 Pedro 3, de 8 a 17, olha o que diz lá o apóstolo Pedro, de 8 a 17. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmos fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porquanto com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, não precisa atacar, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Estando prontos para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. As pessoas que vão falar, mas você é certinho demais, né? Não é só um discurso, não é só ações forçadas, é algo que tem que ser natural. Natural porque a palavra de Deus tem que estar em nossos corações, de dentro para fora. O procedimento não deve ser tomado de fora para dentro. Eu tenho que fazer isso, então vou fazer isso. Não, eu amo a palavra de Deus e a palavra de Deus me impulsiona a ter amor, a não revidar, a não pagar na mesma moeda, a não pagar mal por mal, né? Não vai embora sem levar o troco, não, eu vou dar o troco, misericórdia, né? Precisamos ter uma conduta correta em todas as circunstâncias. Precisamos que Deus esteja nos orientando para que a gente não faça isso, e Ele vai nos orientar se Sua palavra estiver no nosso coração. A nossa conclusão aqui, né? O nosso comentarista começa falando que o Jesus nos prometeu um fardo leve e suave, né? O meu fardo é leve e suave. Ele falava contra o fardo da lei, o fardo de obedecer uma
série de regras impostas e que todo mundo estava ali, olha, ele desobedeceu esta regra, ele desobedeceu aquela outra. Mas se a gente amar e conseguir entender o que é amor, amar a palavra de Deus, colocá-la em nosso coração, nós vamos obedecer a Cristo, né? E como eu comecei o vídeo falando, obedecer é mais fácil do que mandar. Mandar implica tomar decisões. Obedecer não, já mandaram obedecer, é para fazer isso, então eu vou fazer o que me mandaram fazer, porque a pessoa em que eu confio vai se responsabilizar por aqueles atos, por aquilo que eu fizer, né? Agora, se eu inventar as minhas próprias regras, eu vou carregar todo o fardo das consequências daquilo que eu estou fazendo, né? Não estamos falando de viver o legalismo, de cumprir regras. O fardo de Cristo é mais leve, é viver em amor. Precisamos sim aprender a viver em amor, é muito complicado, né? Venhamos e convenhamos, viver em amor é muito complicado. Tem que provar muito, né? Tem que pedir a Deus que nos ajude a entender, a reagir de uma forma completamente diferente daquela que a carne nos empurra a fazer. É viver com amor, né? É viver de acordo com a vontade de Deus, é viver de acordo com os mandamentos do Senhor. O mandamento é dele. Não, um mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Deus só quer que nós nos amemos. Muito difícil, muito complicado, não é? Porque a nossa carne briga por uma reação, briga por pagar na mesma moeda, briga por não sair de uma briga, de uma disputa perdendo. Mas a gente precisa colocar o amor em prática. Sem o amor, nossa vida se torna um caos, né? Mas se a gente obedece, a gente segue seguro na presença do Senhor, né? Para o pensar em agir, qual tem sido o meu nível de relacionamento com a palavra de Deus e com Deus, né? O meu relacionamento com a palavra de Deus vai me levar a um determinado nível de relacionamento com Deus. Será que eu tenho só lido, né? Eu tenho lido e estudado, ou eu tenho tentado pegar estas partes da palavra de Deus e colocar no meu coração para que aquilo se torne permanente? Talvez você não consiga, de uma vez, pegar toda a Bíblia e, pum, enfiar, ler tudo de uma vez, absorver e colocar no seu coração. Claro que isso vai ser muito difícil, mas cada vez que você ouve a palavra de Deus, você precisa tirar daquilo ali um conhecimento, tirar daquilo ali uma lição, tirar daquilo ali um entendimento do que é que Cristo quer de mim, de você, e colocar isso no seu coração lá armazenado. Agora isso eu vou mudar. Agora isso eu vou mudar. Ao longo do tempo, tantas coisas que a gente vai buscando mudar para cumprir a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas erradas sem nem entender ou perceber que estamos errados, né? Triste isso, triste, mas é verdade. Muitas vezes erramos de uma forma insensível, né? Não temos sensibilidade ao que é errado e por isso acabamos errando de forma sistemática. Mas quando nós entendemos que estamos errando, temos a oportunidade de colocar isso no nosso coração de forma correta e mudar o nosso procedimento. O que as minhas condutas têm revelado? As minhas condutas têm revelado um caráter transformado pelo Espírito Santo, as minhas condutas têm revelado as marcas do velho homem. Misericórdia, né? Que Deus nos ajude a não ser assim, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine a perceber que marcas nós estamos passando, que sinais nós estamos passando, que mensagens nós estamos passando ao mundo, né? Quanto tempo
eu tenho dedicado para conhecer e guardar os mandamentos de Deus? Tempo. Tempo na nossa vida quer dizer prioridade. Eu tenho dado prioridade à palavra de Deus? Tenho mesmo. Ou eu estou dizendo que, não, a palavra de Deus é prioridade, mas eu gasto mais tempo vendo filme, ou fazendo alguma coisa, ou passeando, né? Ou jogando, e a palavra de Deus não deu tempo de ler a Bíblia essa semana, não deu tempo de orar, não deu tempo. Tempo é prioridade, né? E por fim, será que eu posso afirmar que eu tenho sido um filho obediente a Deus? Quando a gente fala de obediência, a gente lembra dos nossos pais. Muitas vezes a gente não quer obedecer, não quer fazer tudo diferente do nosso jeito, porque a gente sabe o que é melhor pra gente. Aí quando a gente quebra a cara, a gente lembra que nosso pai e nossa mãe falou que era para fazer de outro jeito, e se a gente tivesse feito, não tinha quebrado a cara. Então, o filho obediente, né, é aquele que ouve a voz da experiência do papai e da mamãe, né, e procura obedecer. E quando a gente obedece pai e mãe, a gente tem uma confiança de que ele sabe o que está fazendo, né? E a gente precisa ter essa confiança em Deus e precisa nós precisamos ser filhos obedientes. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine a guardarmos a sua palavra em nosso coração, sermos filhos obedientes e termos um verdadeiro testemunho de tudo quanto nós precisamos fazer. Que a nossa vida seja de fato marcas da obediência a Cristo.